Finalmente vai chegar o terceiro filme da saga Animais Fantásticos e Segredos de Dumbledore. Teremos revelações, o embate entre Grindelwald e Dumbledore, mais da história deles, novos personagens, uma atriz brasileira no elenco. E eu confesso que eu não estava tão animada até ver o trailer, que renovou completamente a minha empolgação. Eu sou a Carla Cardoso, seja muito bem-vindo ao Gene Geek, e hoje eu vou te contar o resumo dos dois primeiros filmes e tudo que já está confirmado para o novo filme que estreia oficialmente no dia 14 de abril. Mas antes de começar, queria te convidar para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e mandar esse vídeo também para aquele seu amigo Potterhead que quer relembrar dos filmes aí, ficar com tudo fresquinho para a estreia. Então manda para ele e vamos lá, começando com Animais Fantásticos e Onde Habitam. O primeiro filme foi lançado em 2016 e vai acompanhar o Newt Scamander, um magizoologista que está estudando aí as criaturas mágicas para escrever o seu livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, que a gente conhece aí pela saga Harry Potter, e toda a história acontece na década de 20. Ele vai para os Estados Unidos para libertar um pássaro trovão, mas acontece um acidente e os animais que estavam na mala dele, alguns desses animais acabam escapando, e num momento muito delicado de exposição da magia para os não mágicos, que é como são chamados os trouxas nas Américas, e ele acaba conhecendo dessa maneira uma ex-auror que trabalha ainda no ministério, chamada Tina Goldenstein, e ela vai capturar ele aí porque ele atrapalhou, tá num momento delicado, ele tá expondo ainda mais criaturas mágicas para não mágicos, né? Ele também vai conhecer um trouxa, um não mágico chamado Jacob, que vai ver coisas demais e vai entrar nesse mundo mágico e acabar se tornando um grande amigo aí do Newt. O Jacob também vai ter um relacionamento, vai desenvolver um relacionamento com a Queenie, a irmã da Tina, que é uma pessoa super gentil, super fofa, que é capaz de ler mentes. Também somos apresentados a outros personagens muito importantes em outro núcleo. Esse do Newt é uma parte mais levinha, mais lúdica, engraçada, com todos os animais sendo apresentados e tal. E uma parte mais sombria, que é liderada aí pelo vilão, que inicialmente é apresentado como Graves, um funcionário da MACUSA, o Ministério da Magia dos Estados Unidos. E esse personagem, posteriormente, a gente vai descobrir, ainda nesse filme, que ele é o Grindelwald, o grande vilão que tá conseguindo seguidores aí pra causa dele, que ele tá propondo uma guerra com o mundo não bruxo, porque ele não quer mais se esconder, como dizem as leis bruxas, de proteger toda a magia de esconder isso dos não mágicos. Uma parte importante do plano do Grindelwald vem do Credence, que é um garoto que a gente descobre ser um Obscurus, um parasita que se instala nos bruxos que tem a sua magia suprimida de alguma forma. E o Credence é um garoto que sofreu muito e luta para descobrir suas origens, e é nessa fraqueza que o Grindelwald se aproveita para manipular ele. No final desse primeiro filme, o Grindelwald é preso, o Credence aparentemente morreu e toda a cidade de Nova York é obliviada para apagar as memórias dos últimos acontecimentos, né? O Newt ajuda com um veneno lázinho para apagar as memórias ruins, e aí o pássaro trovão bota lá na chuva e toda aquela cena, e toda a cidade tem a memória apagada, incluindo o Jacob. Porém, a gente tem uma ceninha ali que mostra que as memórias dele não foram completamente apagadas. E também temos uma cena da Tina com o Newt antes dele voltar para a Inglaterra, que rola um climinha ali entre eles. E é isso, esse primeiro filme. Mas nesse vídeo eu não quero apagar a memória de ninguém, pelo contrário, eu quero te ajudar a relembrar dos acontecimentos. Então, se eu já tô te ajudando, deixa o seu like aí no vídeo e vamos pro próximo, que é os Crimes de Grindelwald. No começo do filme a gente vê aí a ascensão do Grindelwald, ele fugindo da prisão, e sua capacidade de persuasão vai conseguir ainda mais seguidores. Também descobrimos que Credence não está morto, mas sim escondido em Paris, que é onde vai acontecer a maior parte do filme. E também conheceremos um pouco do passado do Newt, alguns novos personagens vão ser inseridos, como o irmão dele, o Theseus, que é um auror, trabalha no ministério, e a noiva dele, que era uma crush do Newt, a Leta Lestrange, que vai ser muito importante mais pra frente na história. A Queen e o Jacob se tornam um casal oficialmente, e isso vai ser bem importante porque, pelas leis bruxas dos Estados Unidos, os bruxos não podem se casar com não mágicos, e isso vai ficar na cabeça da Queen de ser injusto e tudo mais. E como eu disse, o Grindelwald ele é bastante persuasivo, então ele vai atacar nesse ponto fraco dela e ela vai acabar se juntando a ele. Dumbledore também vai aparecer pela primeira vez como um jovem professor ainda de Hogwarts, e ele vai convocar o Newt para uma missão de encontrar o Credence. E já nessa época ele é considerado um bruxo muito poderoso e o único capaz de enfrentar o Grindelwald, mas ele se recusa
a isso, e a gente descobre mais pra frente que é porque ele fez um pacto de sangue quando ele era mais novo com o Grindelwald, deles nunca lutarem um contra o outro. Dois personagens bem conhecidos que não são tão importantes aí pra trama, são bem secundários, mas que vale a pena ser citados porque são bem conhecidos dos fãs. Um é a Nagini, que é a cobra, a maior crux do Voldemort, mas que nesse filme a gente vê ela como uma mulher ainda, que tem uma maldição de que ela se transforma em serpente e que um dia ela nunca mais vai conseguir voltar à forma humana. E o outro personagem é o Nicolau Flamel, o alquimista inventor da Pedra Filosofal. Eu falei que a Aleta seria importante para a história e a importância dela vem com toda uma questão genealógica que eu vou tentar aqui resumir bem, mas explicando cada detalhe. Yusuf Kama é um personagem que aparece ao longo do filme. Ele vai contar a sua história de vingança. Ele tinha pais que eram muito apaixonados um pelo outro, mas que eles conheceram um Lestrange, um bruxo muito influente na época, entre os sangues puros e tudo mais, que ficou obcecado com a mãe do Yusuf e levou ela para longe e teve uma filha com ela, Aleta. Mas logo depois de dar à luz, ela morre e o Lestrange, 3 meses depois, já se casa de novo e tem um outro filho chamado Corvus. O Yusuf, dominado aí pela vingança, vai querer matar o Corvus e por essa ameaça o Lestrange manda tanto o Corvus quanto a Aleta para os Estados Unidos num navio. Nessa parte da história aqui, o Yusuf acredita que o Credence é o Corvus, mas aí a Aleta fala que não foi bem assim que aconteceu. O navio vai afundar, vai matar muita gente, mas a Aleta e o irmão sobrevivem. Só que, quando ainda estava lá no navio, a Aleta trocou os bebês. Então, o bebê que morreu afogado foi o Corvus e o bebê que ela recuperou, que seria o Credence, que é de uma outra família, de um outro lugar que estava também no navio. Então, o Credence não seria o Corvus. Então, o Credence ainda fica com essa questão de quem ele é e de onde ele veio. Posteriormente, a Aleta vai morrer assassinada pelo Grindelwald, que vai se fortalecer ainda mais, conseguir mais seguidores. Porém, o Newt consegue o frasquinho lá do pacto de sangue dele com o Dumbledore. Eu não sei como é que são as regras aí dos pactos de sangue, mas provavelmente vai ter alguma importância mais pra frente na história. Além disso, no final do filme teremos uma revelação de que o Credence é, na verdade, Aurelius Dumbledore, um irmão, parente perdido do Albus Dumbledore. E assim, um vilão falando, que foi o Grindelwald que revelou isso pro Credence, não deveria ser encarado como verdade absoluta. Mas o fato da Fênix ter aparecido pro Credence / Aurelius contribui para que a gente acredite que de fato, dessa vez, o vilão estava falando a verdade, porque uma Fênix sempre aparece para um Dumbledore em apuros, como o próprio Albus tinha falado antes. E agora vamos falar do novo filme Os Segredos de Dumbledore, de todas as informações que já saíram até o momento que eu estou gravando este vídeo. Mas antes, deixa eu te perguntar um negócio, você já se inscreveu aqui no canal? Vou te convidar para se inscrever, porque eu falo de livros, de filmes, de séries, de coisas que você pode gostar. Então, para você continuar acompanhando, é só apertar no botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Bom, o novo filme é intitulado de Animais Fantásticos e Segredos de Dumbledore. E adivinha do que ele vai falar? Isso mesmo, dos segredos de Dumbledore. Mas do que se trata os segredos? Quais segredos são esses? Eu imagino que seja aí sobre o passado dele, do pacto de sangue que ele fez com o Grindelwald, toda a história deles dois, da sexualidade também do Dumbledore de repente, da história dele com os irmãos, de como a Ariana morreu. Talvez explicar mais dessa história do Aurelius, porque não é uma coisa que é explicada nos livros de Harry Potter, nem em nenhum lugar. É uma coisa totalmente nova, então assim, vai ter que ter um embasamento aí pra explicar pra gente de onde surgiu esse novo irmão e se o Albus sabia ou não desse irmão perdido, se é que é mesmo irmão, E esses outros dois filmes se passaram na década de 20, esse vai se passar na década de 30 já. E a gente vai ver algumas ceninhas aí provavelmente no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, como a própria J.K. Rowling já tinha postado lá no Twitter, acho que foi em 2020, uma foto do Rio de Janeiro da década de 30. Então não sei se eles fizeram estúdio, como é que eles fizeram, mas provavelmente teremos cenas aqui no Brasil. E uma coisa que é mais certa, porque com tantas mudanças a gente não sabe como é que eles
fizeram, como eles inseriram o Brasil nas gravações do filme. Mas a coisa mais certa é a personagem da Maria Fernanda Cândido, a personagem brasileira, que vai interpretar a Vivência Santos, e há rumores que ela seria aí a diretora do Castelo Bruxo, a escola de magia e bruxaria aqui do Brasil. Uma mudança também super importante no elenco foi a mudança no papel do Grindelwald, antes interpretado pelo Johnny Depp, só que depois de toda a polêmica envolvendo ele de ter sido acusado de violência doméstica e tudo mais, a Warner convidou ele a se retirar do elenco, e no lugar dele, para interpretar o Grindelwald, colocaram o Mads Mikkelsen, que ficou conhecido por interpretar nada mais nada menos que Hannibal. Então assim, ele já tem uma carinha, uma vibezinha ali de vilão, né? Então eu acho que ele pode contribuir muito pro personagem, até mais do que o Johnny Depp, porque na época que eu vi, assim, eu fiquei assim, puxa, tá, porque o Johnny Depp ele é conhecido mais por fazer papéis de pessoas peculiares, estranhas, e o Mads Mikkelsen eu acho que ele tem mais a vibe do Grindelwald, então eu tô bem animada pra ver como é que ele vai se sair. Algo também super interessante que eu estou curiosíssima é o que vai acontecer com o personagem Jacob, que ele vai ganhar uma varinha do próprio Dumbledore. Eu tô muito curiosa pra saber como é que isso vai funcionar, um trouxa usando uma varinha, como é que isso vai acontecer, como é que vai ser a magia que ele vai usar ali. Não sei, né? A pré-estreia do filme já aconteceu em Londres no dia 29 de março, com presença de boa parte do elenco e a ilustre presença de ninguém mais, ninguém menos que Tom Felton, nosso eterno Draco Malfoy. Acho que foi um presente aí pros fãs, ele apresentando o evento, entrevistando os atores ali, o elenco. Cara, foi muito lindo. E assim, o Tom Felton, a gente sabe que ele é o maior fã de Harry Potter que existe, né? Então foi muito bom ver alguém ali representando a gente e a gente podendo ver a interação do mundo de Harry Potter com esse novo spin-off. E muita gente já começou a assistir na pré-estreia, os críticos, alguns fãs sortudos, e os comentários estão sendo de que é o melhor que o filme anterior. Então, se eu já estava animada com o trailer, depois desses comentários eu tô ainda mais. E agora estamos 100% preparados para essa estreia, né? Mas enquanto nós, meros mortais, não podemos assistir ao filme, eu vou te indicar alguns vídeos aqui do Gene Geek para você ir matando o tempo aí, para você ir se distraindo, se divertindo, até chegar o dia 14, né? Então, ó, te encontro por lá. Um beijo. Tchau!